A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e a todas as irmãs, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém? Amados irmãos, temos aqui no pequeno ensinamento sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, amém? Louvado seja Deus. Vamos estar na nossa meditação aqui no livro de Mateus, capítulo 12, o verso 31. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Glória a Deus, né? Então os irmãos já conhecem, né, meus irmãos, essa passagem que Jesus estava ali, né, expulsando o demônio de um endemoniado que era cego e mudo, né? Louvado seja Deus. E ali os fariseus blasfemaram, né? Falou que Jesus estava expulsando o demônio por Beelzebu, né? Então eles blasfemaram ali contra o Espírito Santo de Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Então, meus irmãos, né? Antes de eu estar falando aqui, né, meus irmãos? Para nós saber também a importância do Espírito Santo na nossa vida, né? Que é de suma importância nós ter o Espírito Santo a cada dia na nossa vida. Louvado seja Deus. Nós vemos, né, meus irmãos, que antes de Jesus Cristo morrer e ressuscitar, os discípulos ainda não tinham o Espírito Santo nas suas vidas, né? E nós vemos ali naquela passagem que Jesus estava orando, né, no monte, e Jesus falou para os discípulos: vigiai e orai, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Então os discípulos, eles ainda não tinham entendimento espiritual, né, meus irmãos? É tanto que Pedro ainda tentou ali contra o soldado, né? Louvado seja Deus, porque eles ainda não tinham o discernimento, ainda não tinham o Espírito Santo habitando dentro deles. Louvado seja Deus. Então eu quero dizer, né, meus irmãos, que é o Espírito Santo, que ele é o nosso consolador e o nosso ajudador, né? Que nos ajuda, que nos consola, né? E que nos impulsiona a nós estar orando, nós estar buscando a Deus. Porque, meus irmãos, a vontade que vem de nós orar, de nós buscar a Deus, é aquele renovo, não é da carne, né? Porque se fosse pela carne, nós não estaríamos mais nem na casa de Deus, né? Porque a carne não gosta de orar, a carne não gosta de jejuar, nada disso. Mas tudo isso, meus irmãos, é obra do Espírito Santo. Então nós vemos que depois, quando os discípulos estavam ali em Atos dos Apóstolos capítulo 2, que o Espírito Santo desceu na vida deles, nós vemos ali que os discípulos, eles tinham muita autoridade, né? E buscavam muito a Deus. Por quê, meus irmãos? Porque ali o Espírito Santo tinha entrado na vida deles. Louvado seja Deus. Nós vemos que antes eles não oravam, não buscavam, né? Jesus sempre estava ali despertando eles. Mas depois que eles receberam o Espírito Santo, passaram a orar mais, buscar mais. Louvado seja Deus, né? E ter mais ousadia, né, meus irmãos? Então, o Espírito Santo, ele é de suma importância na nossa vida para nós poder vencer as coisas ruins, né, meus irmãos? As coisas dessa terra, as aflições, as lutas. Então, o Espírito Santo, ele é de suma importância na nossa vida. Por isso que a palavra de Deus diz, para nós não entristecer o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, né? Glórias a Deus. Irmão, mas lá atrás fala que Jesus falou isso, que eu vos dou poder sobre os demônios, né? Então, meus irmãos, mas ali Jesus deu autoridade para os discípulos, mas o Espírito Santo ainda não estava com os discípulos, porque Jesus ainda estava na terra, né? Glórias ao Senhor. Então nós vemos aí a mudança, meus irmãos, dos discípulos sem o Espírito Santo e dos discípulos com o Espírito Santo, né? Então nós devemos fazer também essa reflexão na nossa vida, né? Como nós era antes sem o Espírito e hoje como nós somos com o Espírito Santo, né? Que nosso Consolador, que nos ajuda nas nossas fraquezas, né, meus irmãos? Quando nós estamos ali, né, passando alguma luta, alguma tribulação, o Espírito Santo, ele vai lá e nos consola através daquela oração que nós fazemos, né? Ali Deus
derrama o renovo, né? E somos renovados, né? Glórias ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Glórias ao Senhor, né, meus irmãos? Meus irmãos, quando eu quero dizer fraqueza, é como o apóstolo Paulo fala, né? Que às vezes nós estamos ali, às vezes sem força espiritualmente, né? E Deus vai lá e nos renova. Nessa fraqueza eu quero dizer, amém? Não é aí, né? Fraqueza aí, a pessoa cair no pecado, né? Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Como nós acabamos de ler aqui no texto, o exemplo, né, meus irmãos? E eu vou dar esse mesmo exemplo para os irmãos, né? Vamos imaginar que eu conheço ali um irmão e eu conheço a vida daquele irmão. Porque a Bíblia diz que a árvore se conhece pelos frutos. Então aquele irmão ali, eu sei que ele ora, que ele santifica, que ele jejuma, que ele anda na doutrina. E ali aquele irmão está até pregando a palavra, a doutrina, está passando até a revelação. E eu estou ali, meus irmãos, e eu conheço a vida daquele homem, ou daquela mulher, né? Que eu sei que ele é um servo de Deus, uma serva de Deus. E falar que não é Deus que está usando ele, ou que não é o Espírito Santo que está na vida dele. Então isso é uma blasfêmia. Glórias ao Senhor Jesus, né? Às vezes a pessoa fala ali por inveja, alguém fala por inveja, né? Contra aquela pessoa, que a revelação que passa não é do Espírito Santo de Deus, que aquela pessoa não é usada pelo Espírito Santo de Deus, sendo que aquela pessoa, meus irmãos, ela anda na doutrina, tem uma vida de santidade com Deus. Então essa pessoa blasfemou contra o Espírito Santo de Deus, porque ela falou por inveja, sabendo que é Deus que está na vida daquela pessoa. Porque a Bíblia diz que a árvore, né, meus irmãos, se conhece pelos frutos. Então esse é um tipo de blasfêmia. Louvado seja Deus, né? A pessoa conhecer ali uma pessoa que ela tem o Espírito Santo de Deus, que ela anda na doutrina, mas ali por inveja, né, ou ira, ela vai e fala essa palavra contra o Espírito Santo. Então automaticamente ela blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Outra forma, né, meus irmãos, de blasfêmia, vamos imaginar que a pessoa está ali na igreja, de repente se desvia, e alguém fala do Espírito Santo de Deus para ela, né? E ela pega e diz da seguinte maneira: não existe Espírito Santo, né? Então, automaticamente ela blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque ela já foi conhecedor da palavra e falou contra o Espírito Santo, né? Ela duvidou da existência do Espírito Santo de Deus. Então, é uma blasfêmia contra o Espírito. Agora, uma pessoa lá do mundo, louvado seja Deus, que ela não conhece a palavra de Deus e ela fala isso, meus irmãos, é diferente, né? Porque ela não conhece a Bíblia, não conhece a palavra de Deus. Mas nós, meus irmãos, que conhecemos, não podemos falar ou duvidar da existência do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus, né? Como eu expliquei para os irmãos, um exemplo, se tem um desviado e ali alguém vai pregar para ele voltar para a igreja e ele fala que o Espírito Santo de Deus não existe, ele blasfemou contra o Espírito Santo de Deus porque ele conheceu a palavra, a verdade, né? Louvado seja Deus. Então ele blasfemou. Glórias ao Senhor Jesus Cristo, né? Outra coisa, né, meus irmãos? Não é pecado você receber uma revelação na igreja e você chegar em casa e fazer prova com Deus. Não é que você está blasfemando, você está fazendo prova. E ali Deus ele vai, né, dar ali um sinal para aquela pessoa que está pedindo, né, meus irmãos, a confirmação. Então aí é diferente, não é blasfêmia, né? Blasfêmia, né, meus irmãos? É um crente mundano, louvado seja Deus, que ele não gosta da doutrina, e ele chegar na igreja e ter ali um pastor de doutrina, homem de Deus, mulher de Deus, está pregando, e ele chegar, o crente mundano chegar e falar que aquela doutrina não é de Deus, que essa doutrina não é de Deus, e que aquele homem não está sendo usado por Deus. Então ele blasfemou contra o Espírito Santo de Deus, né? E tem muito isso no dia de hoje, né? Muitos crentes mundanos, eles falam contra a doutrina, né, meus irmãos? Então tem que tomar muito cuidado, né?
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Outra coisa também, né, meus irmãos? A pessoa recebeu uma revelação e você vê que aquela revelação é verdadeira, mas a pessoa não quer dar ouvido e ela fala que não acredita, então ela blasfemou contra o Espírito Santo de Deus, né? Glórias ao Senhor Jesus. Vamos imaginar que aquela pessoa é chamada lá na frente e ali Deus revela através do Espírito Santo coisas da vida daquela pessoa, mas ali a pessoa, por ter o coração duro, não quer aceitar e fala que não é para ela, que ela não vai receber e que não é Deus que está falando ou que não é para ela. Então ela blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, isso tudo são formas de blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Então nós temos que vigiar, né, meus irmãos? Uma coisa é nós fazer prova e outra coisa é nós blasfemar. Glórias ao Senhor Jesus. Então vamos vigiar, vamos tomar muito cuidado, né, meus irmãos? Nós vemos aí que muitos blasfemam da doutrina, muitos blasfemam aí dos servos de Deus, das servas de Deus, né? Mas vão prestar conta com Deus no dia do juízo final, né? Nós sabemos que a cada dia está próximo a vinda de Jesus, né, meus irmãos? Glórias ao Senhor Jesus. Então, esse foi o pequeno ensinamento, né, sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Glórias ao Senhor. Por isso, meus irmãos, que é muito importante nós ter o dom de discernir os espíritos, né, como o apóstolo João fala. Discernir os espíritos para saber se é de Deus, antes de estar falando, né? Porque se nós sabemos que aquela pessoa anda na doutrina, é de doutrina, e nós falar contra aquela pessoa, temos que tomar muito cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo. Como muitos já têm blasfemado, né, meus irmãos? Não é plaquismo, né? Mas até contra a obra aqui de Deus, né? Que tem falado que a obra não é de Deus, não sei o quê. Então essas pessoas são pessoas que conhecem a doutrina, então blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus. Já aconteceu, né, meus irmãos? Não é plaquismo, né, meus irmãos? Mas nós temos que tomar muito cuidado, né? Eu não estou aqui para defender a placa da igreja, né? Porque a obra não é nossa, né? Mas é de Deus. Então já aconteceu. Então essas pessoas, elas blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus, né? Então, né, meus irmãos? Vamos tomar cuidado, né? Glórias ao Senhor. Vamos ser vigilantes, amém? Então que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Que vos despede seu irmão em Cristo, irmão Alan, né, meus irmãos? Em breve vou estar voltando aí também com as lives, né? E dando os ensinamentos, né, meus irmãos? Sobre as vestes, né? Tanto dos irmãos, das irmãs, né? Das crianças também. Para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Então fiquem todos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?